Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Tudo certinho? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a nossa reflexão é sobre a leitura diária baseada na lição 5 da nossa amada EBD. E o tema de hoje é: a sabedoria espiritual discerne pontes culturais. A leitura está em Atos, capítulo 17, versículo 22 e 23, quando Paulo prega lá no Areópago, em Atenas. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like, o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe essa reflexão com alguém que deseja aprender e anunciar o Evangelho de forma bíblica e relevante. Vamos à palavra de Deus? Pega a sua Bíblia para a gente poder fazer essa leitura. Atos 17, 22 ao 23. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Esse texto nos mostra uma das estratégias missionárias mais sábias encontradas nas Escrituras Sagradas. Paulo, ele chega a Atenas, lá na cidade da filosofia, das artes e conhecimento que nós vimos durante a semana, que era uma cidade cheia de templos, de imagens, de altares, dedicados a diversos deuses. Em vez de começar condenando tudo o que via, toda aquela idolatria, Paulo primeiro observa, ele conhece a cultura, entende como aquelas pessoas pensavam e encontra um ponto de contato para o quê? Apresentar Cristo. Isso é muito importante. Paulo não mudou a mensagem para agradar os atenienses. Ele mudou a forma de iniciar a conversa, mas não alterou seu conteúdo evangelístico. Ele utilizou o altar ao Deus desconhecido como uma ponte para anunciar o único e verdadeiro Deus. Essa é uma grande lição para a igreja dos nossos dias. Nós vivemos em uma sociedade completamente diferente de 50 anos atrás. As perguntas mudaram, os desafios mudaram, as pessoas vivem conectadas à internet o tempo todo, procuram respostas em influenciadores, filósofos modernos, a inteligência artificial e redes sociais. Mas existe algo que nunca mudou: o coração humano continua vazio sem Deus. As pessoas ainda procuram sentido para a vida, paz, esperança, perdão e propósito de vida. É exatamente por isso que o Evangelho, ele continua atual. A leitura de hoje me lembrou também um episódio marcante na vida de Jesus. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão voltou a procurá-lo. Muitos estavam interessados apenas no pão material. Então, Jesus levou aquela necessidade física para uma verdade espiritual e declarou: olha, eu sou o pão da vida. Perceba a estratégia de Jesus. Ele partiu de uma necessidade conhecida daquela multidão para revelar uma verdade eterna. Da mesma forma, Paulo partiu de um altar conhecido pelos gregos para apresentar o Deus que eles ainda não conheciam. Os dois nos ensinam, tanto Paulo quanto Jesus, que podemos usar as perguntas, as necessidades e até mesmo a cultura ao nosso redor como pontes para falar de Cristo. Mas existe um cuidado muito importante. Construir essas pontes culturais não significa adaptar o Evangelho ao gosto das pessoas. Hoje nós vemos muitas igrejas tentando tornar a mensagem mais agradável, mais palatável, mais atrativa, retirando temas como arrependimento, pecado, santidade, senhorio de Cristo, soberania de Cristo. E Paulo não fez isso. Depois de despertar o interesse dos ouvintes, ele anunciou claramente que existe um único Deus criador e que todos precisam se arrepender e que Deus julgará o mundo por meio de Jesus Cristo ressuscitado. Quando falou da ressurreição, muitos zombaram, outros quiseram ouvir novamente e alguns creram. Isso nos ensina uma verdade poderosa, meus amigos. O nosso compromisso não é garantir que todos aceitem essa mensagem. O nosso compromisso é anunciar a verdade com fidelidade. Quem convence o coração do ser humano não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. Outro detalhe chama minha atenção. Paulo conhecia a cultura dos gregos, mas ele não foi moldado por ela.
Infelizmente, hoje nós vemos muitos cristãos conhecendo profundamente as tendências do mundo, mas conhecendo muito pouco a palavra de Deus. Não basta conhecer a cultura em que vivemos, é preciso conhecer muito mais as Escrituras Sagradas. Somente quem está firmado na palavra consegue discernir o que pode ser usado como ponte e o que precisa ser realmente rejeitado. A igreja precisa dialogar com a cultura, mas jamais negociar com a verdade. Como dizia Francis Schaeffer, deixa eu ler aqui, ele vai dizer assim: a igreja deve responder às perguntas que o mundo está fazendo, mas as respostas devem continuar sendo as respostas de Deus. Essa frase resume perfeitamente esse texto que nós lemos em Atos 17. Paulo ouviu as perguntas de sua geração, respondeu com verdade das Escrituras Sagradas, e esse continua sendo o nosso chamado. Precisamos compreender o mundo em que vivemos para alcançar as pessoas, mas nunca abandonar a autoridade que só a palavra de Deus tem. Que Deus nos dê discernimento para construir pontes sem derrubar os fundamentos da fé. Se essa reflexão falou seu coração, escreva aqui nos comentários. Como você acredita que a igreja pode anunciar o evangelho de forma relevante sem comprometer as verdades das Escrituras? Responda pra mim, eu vou gostar muito de ler. E é isso, meus queridos, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e seu coração. Até o próximo vídeo. Graça e paz.